mestrado, pesquisa sobre esse tema. A gente procurou estudar a normalização, porém, quando a gente fala de fundação de máquina, a gente tem as cargas solicitantes dinâmicas, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender um pouquinho é sobre a análise dinâmica. Eu sei que o pessoal aqui no Instituto já está cansado de ver isso, mas o pessoal talvez mais novo não tenha visto isso ainda. Na minha época eu fiz engenharia, eu não tinha estudado esse assunto, muito menos tinha estudado a questão da fundação de máquinas. Então foi um assunto que me chamou bastante atenção e eu resolvi estudar, né? Então as fundações normalmente elas representam ali 6 graus de liberdade, representado por aquele bloco, né? Onde você tem o grau de liberdade ali nas 3 direções horizontal, nas 2 direções horizontais na direção vertical, e também a rotação nas 3 direções. As vibrações elas podem ser aleatórias, transientes, né, e vibrações periódicas. Elas podem ser com amortecimento e sem amortecimento. Ok? Por que é importante a gente fazer análise dinâmica? Porque o equipamento sofrendo essa carga dinâmica vai sofrer vibrações, por consequência, se essas vibrações ultrapassarem determinados limites, elas poderão danificar, causar danos não só ao equipamento, como também à saúde das pessoas, trazer um desconforto para as pessoas, mas até mesmo para as edificações e até para outras máquinas que estejam ao redor daquela máquina. Então, aqui só para a gente poder entender rapidamente, vibração livre é aquela que quando você tira do estado de repouso dela, ela vai oscilar, né? Ou seja, o conjunto vai oscilar, que está representado no diagrama de corpo livre, ele oscila, e se você não tiver nenhum amortecimento, a tendência é ele vibrar indefinidamente. Se ele tiver algum amortecimento, a tendência é ele vibrar e logo em seguida parar a vibração. A vibração forçada é o caso das vibrações de máquina. De máquinas, quando você coloca ela para funcionar, normalmente ela tem uma vibração diferenciada, que a gente chama de transitória, e logo em seguida ela entra no estado de vibração harmônica, que é a vibração de funcionamento do equipamento. Quando acontece de você paralisar o equipamento, um curto-circuito, uma parada de emergência, alguma coisa desse tipo, a mesma coisa acontece aqui dentro e parando as vibrações. Uma das coisas principais, a Adriana falou aqui agora há pouco, é com relação a esses dois conceitos aqui de frequência natural e frequência e ressonância, né? A frequência natural é aquela que vibra naturalmente quando o objeto sai do estado de repouso, né? E o que é a ressonância? Quando você tem um equipamento, ele vai vibrar, e se essa vibração do equipamento se aproximar muito da vibração natural do corpo como um todo, ou seja, massa do bloco, massa da fundação mais a massa do equipamento, a tendência da amplitude de vibração é crescer muito e aí sair do controle, né? Causando dano ao equipamento. Ok? Então esses dois conceitos são fundamentais, a gente precisa entender esses dois conceitos para a gente então partir para o dimensionamento de uma fundação. Os tipos de máquinas, normalmente a gente vê, são as máquinas rotativas, as alternativas tipo as bombas de pistão, por exemplo, né? E as máquinas de impacto tipo os martelos, né? As prensas, né? E a classificação das máquinas, normalmente elas são classificadas como baixa velocidade, muito baixa velocidade a 100 RPM, máquinas de velocidade entre 100 RPM e 1500 RPM, velocidade média entre 1500 e 3000, e alta velocidade acima de 3.000 RPM. Aqui são os principais tipos de fundações de máquinas, né? O tipo bloco, o tipo bloco combinado, onde você normalmente tem mais de um bloco em cima da mesma placa de base, a fundação tipo mesa, com isoladores, até a Ana falou que agora às vezes você precisa fazer um projeto de colocar mola, né, ou isoladores de ligação. As mais comuns que a gente vê, de modo geral, com estrutura de aço apoiada sobre o bloco de fundação, apoiada sobre molas também. O bloco apoiado sobre estacas, né? E quando você tem um bloco de inércia apoiado diretamente em cima da estrutura da edificação, suportando uma máquina. No Brasil a gente não tem uma norma específica da ABNT
que trate de dimensionamento de fundações. Nós temos aí a norma da Petrobras, a 1848. Então, o que a gente fez? A gente procurou comparar a 1848 com a norma da ACI, do ACI, né? E a norma DIN, que é dividida em duas partes. A norma ACI é uma norma muito detalhada, a norma 1848 bem detalhada, e a norma DIN 4024 ela já é bem mais concisa, entra mais nos conceitos de vibração, né? Mas já é bem mais simplificada. A norma 1848, o escopo dela básico é para máquinas rotativas e alternativas sujeitas a cargas vibratórias. A norma do ACI é 351, voltada para máquinas rotativas, alternativas e também abrange as máquinas de impacto. E a norma DIN 4024, parte 1, ela trata dos maquinários com elementos rotativos, e a parte 2 trata dos elementos rotativos e aqueles que têm asas oscilares. Essa tabela de severidade de vibração, que a Adriana também apresentou agora há pouco, é uma das principais, porque a partir da classificação da máquina é que você vai dimensionar a vibração de tal maneira que ela não ultrapasse aquele limite permissível de velocidade efetiva de vibração. Então você pode projetar, conforme a norma 1848, dentro das faixas de severidades A e B, nunca ultrapassando aqui para a faixa C e D. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco um exemplo de caso, simplificado também, onde a gente busca então atingir essas velocidades efetivas ali. Aqui um outro exemplo de tabela, também mostrado com a ACI, né? O ACI ele cita vários exemplos, várias literaturas, ele além de citar, ele mostra, diferente do Tadinha somente cita alguns livros, mas não mostra esquematicamente os assuntos. Mas tem uma outra tabela, simplificada. E aqui então a gente passa para comparar as normas. Eu coloquei somente algumas planilhas, porque conforme eu falei com vocês na apresentação breve, eu coloquei somente algumas planilhas comparando aqui as principais formas da norma 1848, do ACI e da DIN. Quando eu coloco aqui a letra N, significa que não está citado na norma de forma explícita aquela forma. Na norma 1848, por exemplo, raios equivalentes, o que é raio equivalente? A raio equivalente é você transformar aquela base, aquele bloco, como se fosse uma base circular, de tal maneira que você possa projetar aquela fundação dentro do seu espaço abaixo, né? Então, aqui, as formas, vocês observam que para raios equivalentes são exatamente as mesmas, tanto as aí quanto da norma de 48, não é citado na norma de 24. As rigidezes de uma estaca são exatamente as mesmas existentes na norma 1848 e o ACI, a norma DIN também não cita as formas. As constantes de amortecimento, exatamente as mesmas, não tem diferença. A razão de massa, idem, são as mesmas formas, também são citadas pela norma DIN 4024. As constantes de mola, idem. A rigidez do grupo de estaca é exatamente o somatório das rigidezes de cada estaca individualmente. Então aqui vocês observam que também são exatamente iguais. As constantes de amortecimento também são os somatórios das constantes de amortecimento de cada estaca individualmente. E aqui, por último, a comparação das frequências. Ou seja, as normas recomendam que você deve procurar distanciar a frequência de vibração do equipamento da frequência da fundação em pelo menos 20%. Então, esse é o caso da norma 1848 da Petrobras, que diz e recomenda para vocês distanciar 20% para baixo ou para cima. O ACI, ele fala que os fabricantes, existem diversas indústrias, né, que utilizam a distância variando de 67% a 80%, ou de 1,20%, ou seja, 20% acima, até 33% acima. E
E o DIN coloca 80%, ou seja, 20% de diferença para baixo e 25% de diferença para cima. Então, esses estudos de casos que eu vou apresentar aqui, eu vou apresentar de forma analítica, mostrando a utilização através da norma 1848. E logo em seguida eu posso também, essa simulação feita no estado, de uma forma simples, resumida também, mostrando a diferença entre os resultados da Estado 2000, tá? Que é um programa que trabalha com métodos elementos finitos. Essa é a máquina. Aqui tem a vista lateral desse conjunto de rotor e bomba. É uma máquina com 4.700 milímetros, 4,7 metros. Né? A vista frontal dela tem 2,76 metros. A altura dela da ordem de 1,80 m. É uma bomba utilizada para o setor químico ou petroquímico. Fabricante KSB. Motor acionador TEC. Velocidade 1784 RPM, energia de acionamento 368 kW, a massa da bomba 1.538 kg, a massa do motor 3.010 kg, a massa da base do skid, né, 2.760, o acoplamento 30 kg, está fazendo um total de 7.338 kg. As forças atuantes nos chumbadores estático 611 kgf, a dinâmica 76,4 kgf, e o momento estático 27 kgf por metro, e o momento dinâmico 33 kgf. A classificação da máquina, então, é uma máquina de frequência muito alta, maior que o RPM. A última versão da norma N1842, essa classificação não aparece mais, a versão da norma que saiu agora em dezembro. Então, a gente tem a frequência da máquina 29,73 reais. Eu procurei pegar ali, então, pelas tabelas apresentadas nas normas, ela deveria, então, essa máquina deveria vibrar no máximo com 4,5 milímetros por segundo, e a amplitude de deslocamento, a amplitude de vibração, ela deveria atingir no máximo 30 micros, se a gente utilizar a norma 10.082, brasileira, que é citada pela norma de 1848, em torno de 15 mil pela 2056, que é a norma citada pela DIN, e 50 mil, que é a norma citada pela CI. Mas a CI tem diversas tabelas, você acaba também mandando a citação com relação a 30 mil. Aqui os dados do bloco de completo, o FCK de 30 megapascal, o peso específico 25 kN, e aí aqui então a gente acrescenta dimensões em função da base da máquina, então a gente passa aqui a 5 vezes 1, justamente para você poder colocar os chumbadores, né? O comprimento, então, a largura dele passa para 3,25, e a altura a gente coloca aqui 80 centímetros. A dimensão mínima do bloco deve ser de 60 centímetros para ser também esse pouco da distância dela. O modo de elasticidade da tecnologia espacial, o que você equação para dois. Os dados da estaca, nós colocamos nesse bloco 4 estacas de ângulo de 30 centímetros, comprimento de 10 metros, o modo de elasticidade fica o coeficiente de ação líder, 0,2, o mesmo o número de golfes obtido no ensaio de SPT, né? Adotado neste exemplo, tá bom? Considerado 7, modo de elasticidade transversal calculado em função do SBT 5,7 vezes 10 elevado no Pascal, o coeficiente de posição do solo 0,4 e o peso específico do solo do 18,4. Então a massa total do sistema ela totaliza 40.512. Sistema que eu digo, a fundação mais a máquina. A relação entre o peso da fundação em relação ao peso da máquina está dando 4,52, a norma diz que tem que ser na ordem de 3, então ela tem citado na norma. A que está 2,760. É claro que se você puder trabalhar com um peso menor aqui, com uma razão menor, você vai ter uma função mais econômica, é evidente. Os raios equivalentes então calculados, 2,29,
Nesse caso aqui, né, os mais equivalentes são iguais, as declarações, os parâmetros de obtenção das constantes de impedância, que são os coeficientes de rigidez, né, horizontal, o coeficiente de amortecimento horizontal. Você vai obter através do diâmetro da estaca, a razão entre o comprimento da estaca e o diâmetro e o raio da estaca, né, e a velocidade de propagação da onda do som do solo, da ordem de 178 metros por segundo. Com isso, você entra nos átomos fornecidos na norma 1848 e obtém esses coeficientes que serão utilizados nas próximas formas, onde você vai obter então as constantes de rigidez, os coeficientes de amortecimento. Para você obter essas mesmas constantes para o grupo, basta você multiplicar então pelo número, nesse caso, considerando que todas as estacas são iguais, né? Se elas fossem diferentes, você teria que tomar uma, e nesse caso nós temos uma forma bem simplificada, somente para mostrar. Os amortecimentos críticos calculados, então, estou colocando aqui para as três direções, nós não vamos trabalhar somente com uma direção vertical, vamos trabalhar somente esse eixo, né? E o fator de amortecimento, que é a razão entre o coeficiente de amortecimento sobre o coeficiente de amortecimento crítico. Então, aqui o vai ser o coeficiente na direção Z de 0,489. A gente então calcula as frequências naturais e exatamente a razão, a raiz quadrada entre o constante, né, e a massa total. E aí você obtém as frequências, a gente observa de cara que elas distanciam das frequências do incremento, que é 29,53. Então, ela atende o distanciamento, elas atendem o distanciamento de 20% do mínimo da frequência do incremento. Aqui a gente calcula então o fator de amplificação dinâmico, e com o fator de amplificação dinâmico calculado, a gente então consegue chegar na amplitude de oscilação. A amplitude de oscilação para o eixo Z, né, que é a amplitude dinâmica, a gente encontrou o valor de 3,63 micron, que é menor do que o valor citado lá na tabela de 15 micron. Né? E a velocidade de vibração, a máxima velocidade, 0,60 milímetros por segundo, e a velocidade eficaz, 0,48 milímetros, que é menor do que 1,8 milímetros por segundo. Ela atende tanto a questão da faixa de severidade A, que é 1,8 milímetros por segundo, ou a faixa de severidade B, que é 4,5 milímetros por segundo. Se nós levarmos isso para o SAT, fiz a modelagem, aqui a gente mostra então as estacas, né? As 4 estacas, com as constantes de mola, as massas representadas por esses pontos, e aqui a massa da base, que eu tive perguntado também. Mas ele não é modelado, né? Você poderia ter modelado, mas semelhante ao que a Adriana falou do GT Estudo, né? Aqui no SAP você também tem condições de você colocar ele no espaço. Eu até agradeço o Marco que me deu essa ajuda, o Marco está presente também no seminário, e você consegue colocar de tal forma que você faça isso como se fosse um único corpo. E então ele vai reconhecer como se ele estivesse totalmente travado com aqueles nós, né, que já estava mais de dar um texto. Ela também faz a simulação dessa forma. Aqui um dos relatórios, sabe, só diversos relatórios, esse aqui é o relatório de frequência. Aqui o relatório gráfico do SAP 2000 que mostra as amplitudes de oscilação. Você pode selecionar os pontos onde você quer que ele mostre. Eu selecionei 7 pontos aqui, ele mostra as curvas, mostrando ali o resultado aqui, olha, de 3,56, né, micro. E aqui a velocidade eficaz. Também eu selecionei 6 pontos, 7 pontos, né?
E ele mostra ali o resultado dia 6,57, 0,66 milímetros por segundo. E comparando os resultados, a gente observa que a amplitude 3,63 para o método analítico, 3,56, diferença praticamente inexistente, a velocidade eficaz de 0,68 para o método. Ok? É isso que a gente tem. Muito obrigado aí pela atenção de vocês.